Hoje, o que nós vamos fazer hoje? Hoje nós vamos falar sobre modularização. Primeiro, antes da gente falar sobre modularização, eu queria dizer para vocês que, se vê que eu estou dando uma olhadinha para o lado, é que eu estou tentando acompanhar aqui para ver se tá tudo certinho. Eu vou explicar para vocês o que é um monolito, que eu chamo de monolito, outras pessoas podem dar outro nome. Mas por que eu chamo de monolito? Monolito é aquele aplicativo que é um bloco só. Ele não tem módulos. Os únicos módulos são os pods de terceiros, que você instala dentro dele. Mas ele em si, todas as funções dele estão dentro de um bloco só. Então imagina assim, vamos pensar num monolito de um aplicativo que é grande. Um banco, uma loja que vende qualquer aplicativo em forma de monolito vai ser um aplicativo mais lento para desenvolver, mais lento para compilar, mais lento para abrir, mais lento para dar manutenção. Vão dar mais conflitos no Git quando você for fazer as coisas, tudo é mais complexo. Por que existem aplicativos monolitos? Porque normalmente um aplicativo, quando começa, ele começa monolito, né? Então, vamos lá, você vai fazer um aplicativo para uma loja. Você vai começar com ele, um aplicativo que tem login, que tem a página principal, que tem o menu, que tem perfil, que tem cadastro de produto, que tem... Então, você vai fazendo ele e ele vai crescendo. Aí você recebe um aporte para fazer esse aplicativo crescer mais. E aí você continua fazendo ele. Por que as pessoas normalmente não param para transformar ele então em modular? Primeiro que modularização é um assunto mais complexo, é um assunto mais complicado. Às vezes demora para as pessoas entenderem como funciona. Segundo, é investimento, é tempo que você poderia estar produzindo novas telas, novas features, novas funções, corrigindo bug e assim por diante, e você está ali fazendo o que a gente chama de refactoring, você está ali refatorando o teu código, separando e dividindo. Mas chega num ponto, gente, que isso é uma coisa que precisa ser feito. Por quê? Porque a gente precisa separar. Então, por exemplo, aplicativos de banco, aplicativos de loja grande e tal, todos eles já são modulares. Mas eles têm um kernel grande, né? O que acontece? Quando você separa, você consegue criar equipes de trabalho para funções separadas que trabalham independente. Então, eu vou pegar aqui um aplicativo de banco, por exemplo. Você tem lá dentro do banco... sei lá, extrato. Tem uma equipe que fica trabalhando só na função de extrato. Você tem lá embaixo o menuzinho produto. Dentro daquele produto tem cartão de crédito, tem um monte de funções. Tem uma equipe só trabalhando naquilo. E assim você vai separando. E cada uma dessas coisas são módulos separados. Então, essa equipe ela tem uma certa liberdade para fazer um módulo com as suas especificações e como ela precisa que faça. Mas também existe uma integração com o app principal que chama esses módulos. Então tem injeção de dependências, porque você tem que sair do seu módulo principal e ir para esse módulo secundário, levando algumas informações, como por exemplo, os dados do usuário, token de acesso, dados bancários e assim por diante. E às vezes o seu módulo precisa pedir coisas de outros módulos, então existem algumas integrações. Um outro aplicativo, por exemplo, um aplicativo de loja, onde você tem o Customer Success, ou seja, atendimento ao usuário. Você pode ter um módulo só para aquilo, e outro módulo só para vender, e outro módulo só para pedido, e cada um desses módulos trabalha com equipes separadas. E cada um desse módulo pode estar construído de forma separada. Inclusive, a gente pode ter módulos feitos em outras linguagens, como, por exemplo, em Flutter. Meu app principal ser Swift e eu tenho um módulo feito em Flutter. O que acontece? Eu ganho dinamismo, eu ganho equipes, eu ganho independência com os módulos. Mas é um tema complexo, é um tema difícil, mas importante.
E as empresas grandes, que todo desenvolvedor busca uma vaga em uma empresa grande, uma empresa importante, uma empresa de destaque, elas trabalham normalmente com modularização. Então eu vou trazer bastante conteúdo sobre modularização. Eu fiz alguns Reels sobre isso, estou trazendo essa live para falar sobre isso hoje, para dar uma iniciação nesse assunto, e eu vou fazer alguns conteúdos, alguns vídeos gratuitos para pôr no canal para falar sobre modularização. Então não deixa de me seguir no Instagram, porque eu vou anunciar aqui. Não deixa de me seguir aqui no Instagram. Marca o sininho aqui no YouTube. Marca o sininho no YouTube aqui para você ser notificado quando eu lançar vídeo. Porque eu vou começar a lançar vídeos. Eu vou fazer uma série de vídeos onde eu vou criar um appzinho principal básico e vou criar uns 2 módulos para ele e vou interagir entre esses módulos e mostrar o básico disso. Eu pretendo fazer ele com um package da própria Apple. Estou tendo algumas dificuldades. Eu tenho quem já assiste os meus vídeos, quem me acompanha sabe, eu tenho um costume, quando eu vou ensinar um assunto, eu primeiro crio o que eu vou fazer, passo todo o perrengue que eu tenho que passar, entendo, estudo, busco sobre aquele assunto, para quando eu for ensinar, para quando eu for gravar o vídeo, eu ter as respostas. Isso não significa que eu não vou ter perrengue na hora de gravar o vídeo, vou ter, mas pelo menos eu estou bem por dentro daquele assunto naquele momento. E agora eu estou dando uma estudada com os packages, estou apanhando um pouquinho ali para entender aquela estrutura, porque o package, a primeira versão, para essa versão agora mudou algumas coisas. Eu estou brincando com o Xcode 15, com a versão beta, às vezes pode ser isso que eu estou apanhando ali por causa da versão beta. Então eu devo lançar aí nas próximas semanas bastante conteúdo sobre modularização para trazer você para esse mundo, para você entender pelo menos o básico do básico da modularização. E aí depois, claro, a gente pode trazer cursos mais avançados sobre o assunto, trazer cursos sobre injeção de dependência, trazer cursos sobre reativo e assim por diante, tá? Mas nesse momento agora eu vim trazer essa notícia para vocês e fiquem ligados porque vai sair conteúdo novo, vai ter coisa boa, vai ter assunto bom para a gente discutir sobre modularização. Inclusive quero trazer o Felipe Miranda, vou fazer um convite para ele vir aqui falar sobre modularização também, porque ele hoje atua como gerente e eu quero a opinião dele sobre esse assunto também. Galera, vou terminar aqui como eu sempre costumo terminar, agradecendo a preferência e agradecendo a paciência e dizendo para vocês, bora codar, bora estudar, o que importa é a carreira, o que importa é a evolução. Vem comigo.